desse trabalho, que eu tenho certeza que será também. Então, quero convidar aqui a nossa representante, uma mulher, vice-presidente do Conselho, e assume também agora, recentemente, a cadeira, essa missão de ser presidente desse Conselho, tão importante, tão significativo. Então, seja bem-vinda. E a palavra é sua. Gente, primeiro quero pedir desculpa porque eu vou acabar tossindo alguma muito, está bem atacado. Então, primeiro dizer que é uma honra, né, fazer parte desse conselho. Desde que eu conheci o conselho, né, logo no final do ano passado, eu desejei estar aqui, porque eu entendo que isso aqui é parte de uma forma da gente transformar realmente a cultura. E muitas vezes é fácil a gente dizer o que está errado. É sempre muito fácil a gente indicar o que está errado, visualizar. Mas quando a gente está dentro e a gente tem que fazer parte, a gente tem que se posicionar, e a gente tem que votar, e a gente tem que abrir a boca para estar aqui e dizer, não concordo, acho que desse jeito seria melhor, e acho que o espaço é esse. Acho que aqui, em um momento, deveria haver eles e nós e eles, nós contra eles. Para mim, aqui, nós todos somos um só. Então, assim que eu vejo o conselho, é dessa forma, eu nunca vou querer para o outro que eu não quero para mim, querer que o outro seja constrangido, que o outro vá para casa. A gente mexe muito com saúde mental, né? A gente sabe que isso é muito importante. Então, eu queria muito apelar para todos vocês, né? Que a gente pudesse realmente ter um biênio, ter um conselho realmente consultivo, deliberativo, que a gente focasse em soluções, focasse realmente em querer ver a cultura ser transformada com o nosso mandato aqui. São só 2 anos, passa muito rápido. Eu não sei se vocês estão vendo, a gente começou em agosto, já está em setembro, já é dia 10, depois já é fim do mês, acabou, chega dezembro, janeiro é recesso, e aí a coisa não vai. Então, se a gente não for pontual em verificar quais são realmente as coisas que a gente tem que trabalhar, e são muitas, o plano de cultura termina agora em 2025, a gente tem o dever de construir um novo plano de cultura nesse biênio e a gente vai ter isso, né? Nós temos também um regimento que é um pouco antigo, um Procultura que é antigo, então são muitas coisas que a gente deseja modificar e a gente só vai conseguir fazer isso no coletivo e fazendo com que o coletivo funcione. Então eu espero muito que todos vocês cheguem sempre com essa mentalidade, não de discutir, não de brigar, não de colocar o outro lá embaixo, mas de agregar e de entender a posição do outro, né? E a gente discutir na votação é o que vai gerir, é o que vai dizer o que é que vai ser feito. Então, eu creio que se a gente pensar assim, a gente vai longe. É isso. Boa tarde, eu queria rapidamente contemplar o que vai falar depois, então vamos economizar o que é na mão. Poderia ser justamente em relação ao cronograma de reunião e já pré-estabelecido no nosso calendário até o final do ano, para deixar apresentado. Né? Na última reunião, foi da mesa, foram estipuladas as seguintes datas próximas, para que a gente já pudesse estabelecer essas datas, todos se planejarem para estar aqui, para a gente sempre ter fora. E para a gente que mexe com cultura, geralmente às vezes pode chocar alguma data, então a gente já sabendo com essa antecedência, qual vai ser a data de outubro, qual vai ser a de novembro, qual vai ser a de dezembro, acredito eu que fica muito mais fácil da gente se planejar para estar aqui. Então as propostas foram dia 14 de outubro, no Margarida Ribeiro, é uma terça-feira, então em outubro a nossa reunião seria no dia 14. Em novembro, dia 13, no Teatro Margarida Ribeiro também, então nós teríamos, né, esse local. E em dezembro, a data seria dia 9 de dezembro. Sempre priorizando a segunda semana do ano, para que não deixe para o final. Tem essa questão também muito de transporte, às vezes, né? Então sempre priorizando as primeiras semanas, quando ainda tem dinheiro no bolso, dá para vir tranquilo. A gente vai votar, então, sobre essa questão. Seria às 16 horas.
porque houve uma sugestão de ser pela manhã, e tanto eu como o professor Humberto, né, explicamos ao secretário que pela manhã, para quem trabalha, é insustentável vir para cá. Então, assim, sugerimos que fosse à noite, e ele também nos explicou que à noite, para que as pessoas façam a segurança aqui, tem que pagar lá extra para os funcionários, e aí já também uma funcionaria para eles. Então, a gente tentou estabelecer um meio termo, que seja 16 horas, nem ele, nem a gente, e a gente tentar, sempre às 16, nessas datas, a gente cumprir. Dá certo? Na verdade, uma data anterior, se discutiu a possibilidade de dois horários pela manhã, uma data, na verdade, problema, e agora a proposição de ser no final da tarde, às 16 horas, também não é parte, não é muito tempo, ao contrário, acho que estamos aqui para fortalecer o conceito, então tem esse horário, E poderia inserir a questão de híbrido também, nem todo mundo, mesmo colocando esse horário, nem todo mundo vai poder participar. Eu tenho pensado na possibilidade do híbrido. Creio que a comissão de regimento, a gente já colocou isso, conversando até com o Iacana, né? Como não tem o regimento, a modalidade híbrida, a gente agora não conseguiria colocar, mas alterando o regimento, a gente consegue. É isso que o Radel está nessa comissão, né? Isso é uma parte que é proposta por regimento, a gente não sei usar isso, mas não é fácil da gente já encaminhar isso para as próximas reuniões, se tiver possibilidade, havendo condições materiais, né, e aí ver quais são as condições materiais para fazer uma reunião. Eu acho que isso seria tranquilo, até para eu acho que vai operar. Isso vai também pela atividade, participa. entendemos perfeitamente, mas não assumir isso, que é discutido na falar, que depende de cultura hoje, infelizmente, nós estamos sem a comunicação na CELP. Então, não é uma coisa consciente. Então, se tem para um, absolutamente para os demais também, ter um profissional para fazer essa cultura, essa missão. Então, na secretaria, nesse momento, nós não temos equipes que possam assumir esse. Então, pode ter outro, por exemplo. Então, daqui sem a comunicação. Infelizmente, nós estamos trabalhando Isso, Marcos é estudante da UFSC, de formação em publicidade, né? E ele está fazendo esse papel gratuitamente no Conselho da Razão, sinal que ele não fez tudo, depois ele vai passar para todo mundo lá no também. Então, quanto ao pleito do online, seria do link? Oficialmente, não podemos assumir esse compromisso com o TDP, a cultura de equipamento de pessoas pela secretaria, ou seja, pelo poder público, mas não temos como garantir. O profissional que seja, vamos dizer hoje, porque a cadeira da SECOM, não tem ninguém que hoje, questão da demanda, certamente tem dificuldade de participar da reunião. Nem o mas não seria aplicar, porque eu não tenho, até porque determinadas votações sejam muito importantes, ou muito, digamos assim, polêmicas, que não se possa ter uma sessão híbrida. Mas se a secretaria não pode ter alguém para fazer essa transmissão, até o próprio um membro do conselho poderia fazer. Eu teria isso para todos. Não pode ser, não? Pode ser. Porque o próprio fórum já faz isso há algum tempo, né? Eu entendo que o fórum não está dentro do conselho com mandato. Mas, assim, se alguém do conselho, como o Marcos, que mexe com a comunicação, se ele, a partir de agora, sempre toda reunião, montasse um link, e algumas pessoas pudessem entrar através desse. Eu acho que como a gente tentava, fazer tudo direitinho nessa questão de isso, haveria essa possibilidade? Tá certo? É necessário os materiais, porque as funções materiais são as funções materiais, são materiais necessários, somente internet, então tem que saber o que aí tem uma sessão livre, aí tem que ter direito de fala também para as pessoas. Tem que ter um mediador, né? A pessoa mediadora. Essa mais a comissão, acredito que a gente antes até de parecer, não, talvez a de novembro,
Então, a gente tem que mudar isso aí e vai estabelecer quem seria o mediador, quem, né? E aí, somado a isso, qual equipamento público tem condição de fornecer esse material, se a gente não for fornecer individualmente, no caso, se for. Então tem essa questão também. E eu tenho uma pergunta também no conselho, que é o seguinte: aí está com das reuniões que deve ser à noite, né? Do espaço. Mas a gente tem outros equipamentos culturais no município que é uma possibilidade, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, a Alegoria, o CUCA, o Centro de Convenções, esses espaços seriam espaços possíveis também de poder atender a demanda, ter reuniões. Será que é possível? Será que essa reunião é possível? Pode funcionar esses equipamentos do Estado? Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu pergunto isso? Porque talvez não para as próximas reuniões, já que marcaram o espaço e mais. Mas para as próximas reuniões, durante o próximo ano e tal, é interessante também a gente ter essas reuniões noturnas, porque garante a participação máxima da maioria das pessoas, além de terem reuniões que a gente pode ter uma devida importância com maior participação do processo. Então, é uma dúvida. Esses equipamentos é possível? Não poder do equipamento. Conduzir essa discussão, mas se tratar, o conselho é municipal. Então, os equipamentos municipais são utilizados para a finalidade. Eu digo isso porque, assim, se a gente conseguir buscar uma consulta, saber se esse espaço é possível, porque o equipamento municipal, mas o conselho também tem que propor, proporcionar também uma participação no conselho. Assim, eu acho que é isso mesmo, que vai ser equipamentos municipais, mas a depender da importância, da necessidade, esses equipamentos são possíveis. Então, eu acho que também podem ser possíveis, né, na minha opinião. Eu acho, eu não estou comentando essa discussão, por parte do Conselho Municipal, que tem os equipamentos municipais à disposição para a socialização. Procurar outro equipamento, nada contra, porque existe uma utilização, inclusive, às vezes tem equipamentos fechados, mas para reunião de conselho, estão reunidos se seria o mais, Por exemplo, para essa questão de emprego, muitas comissões pode ser equipamento. eu não quero entrar nessa discussão, assim, a pauta dos convenções é uma pauta Boa ideia. não pode concorrida, estamos dialogando muitas questões, várias pessoas têm procurado fazer interlocução para agendar, não, por exemplo, aplicativos. Nós tivemos interlocução, que vai ter uma etapa no Marco do Ribeiro, e nós tivemos contato com a diretoria, ela organizou e conseguiu dar a pauta, deixa bem claro. Produção independente. Nós não temos equipe para atender, não temos equipe para atender nada. Então, assim, quem vier, faz essa produção, sua equipe, resolva tudo. Porque ele não tem, eles estão em fase de adequação, eles estão ainda em fase de concessão de especializar, que vai administrar, tudo assim. Então, eu acho que cabe a gente chegar agora a acessar equipamentos não só no município, e aí fazer pedido, até porque tem outras pautas, tem que merecer reuniões, o objetivo lá não é um espaço de reuniões, né? É um espaço de atividades culturais, não isso aqui não tem importância, tem, mas se o município tem cultura para atender essa demanda, certamente ele vai ter também, por mais vontade que tenha, vai encontrar dificuldades, que faz que nós estamos até agora conseguindo entrar aqui na educação, mesmo para o município. Sem nenhuma dificuldade, é uma alternativa. O Marca de Ribeiro é mais uma. Tem aí o Maestro Miro, que logo estará requalificado. Acho que Mano queria falar. Primeiro, o objetivo dele é outro, a proposta é outra, a disposição da sala do piano. Agora, legal, não principal dela. E os encontros, a princípio, através de ter os ferramentas maravilhosos que já não convidam, por exemplo, Meet, né? E tal, mas é só o ritmo de virar totalmente muito. Se hoje, né, no seu primeiro reunião, são representantes possíveis, né? Imagina se uma coisa
forma mais pouco para a gente. Aí o que acontece? Mas isso não é ilusão, né? Ou seja, esses espaços têm essa atividade. Você precisa ver outros inscritos. Você precisa ver também está duro. A gente pensa em tudo assim. Mas a gente tem uma possibilidade de fazer esse caminho. Com essa possibilidade na forma. Tem uma pessoa que só tem informação. Vai ficar mais delicado. Agora, eu acho que a gente também não pode radicalizar. A gente pode criar uma estratégia para ter parte de alguns desses comentários, ou parte de alguns desses palcos, né, significado de tudo. A gente vai buscar o nosso eduquê, não pode ser possível isso. E não assim, dizer, de agora a gente pode estar perseguido. É você em casa fazendo minhas coisas, trabalhando lá, indo, ou opinando, igual, acaba não levando tanto valor que a gente está esperando. Mas aí já tem a pessoa, não sabe o valor. Quando vocês propõem livro, vocês pensam na sociedade em si participar ou nos próprios conselheiros? Qual é a motivação ainda? Muitas vezes a gente não tem forma porque os conselheiros não aparecem conselheiros. No caso da sociedade civil, você fala. E também eu falo que o virtual, sim, para esse presencial virtual, acho que tanto faz, né? Muitas vezes não aparece errado. E muitas vezes eles falam, é porque quem trabalha com cultura não trabalha com cultura. A gente sabe disso. Muitas vezes o trabalhador liberou, o cidadão saiu, vai disputar, enfim, ninguém está fazendo isso. E aí, quem realmente precisa de votação, e não vai ser porque não tem quadro, porque no livre, o pessoal que é do conselho de civil pode participar. E se conseguir, equipamento para poder abrir, para todo mundo assistir, ok, mas a família permite, por enquanto, já que ninguém equipamento permite abrir dos conselheiros, transmitir ela para qualquer nome. A gente ouvir eles falando, eles vão ouvir o pessoal falando aqui, eles vão poder votar. Não tiver que votar. E poder, se o mês seria a entrada da fila das pessoas do conselho. E na sociedade civil poderia transmitir, eles vão fazer a gente. Eu acredito que, assim, como cada conselho são pessoas diferentes, né? Tem rotinas diferentes, tem horários diferentes, acho que cabe a gente, os conselheiros da sociedade civil, se reunirem online ou de qualquer outra forma e verificar para as próximas reuniões, sem ser essas, né? Para a gente tentar em 2026 instituir isso, como seria, quais são os equipamentos, e talvez essas pessoas possam estar presentes. Porque, na verdade, sim, eu entendo que é uma forma de tentar abarcar todo mundo. Mas o estar presente, assim, olho no olho, para mim, num conselho, na votação, na discussão, vale muito, sabe? Eu entendo que é diferente. Seria a minha preferência. Mas se for dar uma outra pessoa de não participar, entendo totalmente. Então, dá para a gente avaliar isso aí, por exemplo, eu sou servidora do MP. A gente tem uma folga por mês. Todos os dias da reunião eu já pedi folga. Essas reuniões eu vou pedir folga. Então, eu estou o dia todo de folga. Ok, eu posso fazer isso. Mas, exemplo, Sabrina me disse que ela tem aula até 3 e pouca. Então, ela vem correndo, mas ela chega, ela consegue chegar. Não sei qual é a realidade de Ravel, não sei a de Carinho. Então, a gente poderia sentar entre nós. Verificar quais são as realidades. Porque eu mesmo prefiro sempre estar presente. Mas outras pessoas podem ser que não. E aí, agora porque vocês também. Aí vocês estão terminando a categoria. Então é importante que a sociedade civil também se expresse, entendeu? claro, Por isso que eles chamam o horário do tempo do conselho e a sociedade civil fala que ele não fica gente, e a gente tem que poder falar. é bom colocar no vídeo. É que faz, né? Eu, enquanto sociedade civil, né, também sou candidata a aproveito para poder finalizar, que é muito bacana, mudando assim, então, quando a gente fala que não há titulares aqui, em algumas cadeiras, essa importância dos suplentes estarem aqui representando este judiciário. Então, é importante que haja novamente o processo eleitoral para a legislação. Até porque a gente, como sociedade civil, a gente não ocupou a cadeira, mas a gente está ouvindo. Muita disciplina também. E agora, acredito que a partir dessa eleição aconteceu, mais pessoas vão chegar. Então, é importante que essas pessoas que estão representando a cadeira, elas possam ocupar, elas possam voltar. Para que não haja esses buracos. Será que é buraco? Não tem gente.
Tem gente para poder ocupar, a gente precisa refazer a política a representante lá não está aqui hoje. A dimensão mandou uma atestado. Não, Ela está certificada. Não, mas Valor você fala de diversidade dela, Valor está aqui e Viviane, que é a liderança. Não, mas mandou uma atestado. Não, ela lá. Exatamente. Como é familiar, eu acho melhor a gente selecionar o tema, porque nós temos uma pauta, temos horário de juiz, e foi o primeiro informe. Então, se o primeiro informe nós abrimos essa discussão, nós vamos conseguir avançar. Então, se isso aqui está como informe, uma discussão interna da diretoria, então, assim, se for de interesse de todos, podemos colocar, isso não está nem como ponto de pauta, mas podemos colocar aqui uma apreciação do ano. Se alguém tiver contrário a essa sugestão, isso manifesta, caso contrário, podemos entender como esse calendário parecia já pré-estabelecido e discutimos essa temática com oportunidades. Até porque existem outras questões que estão por isso. Então, quando se fala que tem aqui um representante, o presidente não pode vir, o suplente está para isso. Né? Então, faz sentido essa discussão. Aqui já é outra coisa, é outro ponto que está na programação. A questão aqui nós estamos com falta de informes, então nós informamos terá uma etapa de eleição para as vagas adolescentes. Informe que posso realizar. Isso. Dança aí, identidade da nação. Como um informe, nós tivemos hoje uma reunião com cuidado e muito cuidado. O Instituto que vem desenvolvendo uma atividade no Estado, colaborando com os fazetores de cultura, com os conselhos, com os diretores, e fortalecer as informações, os conhecimentos que são necessários para a participação de certames, para a prestação de contas, que deve estar desenvolvendo esse trabalho em alguns territórios, já estabelecendo hoje uma reunião administrativa, e em outubro, nós teremos uma edição aqui em Santana, que vamos colocar definir, mas oportunamente nós passaremos as informações para você e para toda a sociedade desse evento, que certamente irá somar e vai contribuir para esse local. Alguém? Sobre uma feira cultural, seminários, que traz informações relevantes para o setor cultural, a feira cultural com regiões, inclusive recentemente tiveram e eles vão fazer todos os territórios, todos os territórios da cultura. E esse dia 30, por exemplo, todas as cidades ocupam território. Então, é um convite para todos os fatores de cultura, os territórios da cultura, os fatores de cultura, assim como o pessoal do conselho também pode estar presente para poder. Então, é só uma dica cultural, mas tem que agora vai ter encerrado no dia 25 de outubro, no dia 30, os temas que são abordados em algumas trilhas, direitos culturais e marcas legais, importante, sistema de cultura, cultural, são temas relevantes. Nós estamos dando informação de que nós tratamos desse assunto e informando a você que em 30 de outubro terá esse evento e assim tiver uma oportunidade, inclusive de algum horário local, então, confiável. Isso é verdade. Em relação à data, você colocar a negociação, alguém teria ao contrário dessa data que estamos propostas aqui, até o final do ano? A data? 14 de outubro, uma terça-feira, 13 de novembro, uma quinta-feira, e 9 de dezembro, uma terça-feira. Inclusive, tivemos aqui a alternância, até porque entendemos que, por exemplo, alguém na terça-feira, dia tarde, não tem um horário
totalmente comprometido com a sua atividade. Então, o professor dá o dia, uma tarde toda na terça-feira, e na quinta ele pode participar, se ficar somente um dia, fica facilitado de participar. Então, a ideia nossa continua assim, uma semana na terça, uma na quinta. Uma na terça, uma na quinta. Diferente da nossa anterior, que tinha alternância de turnos, nós acatamos a seleção dos estudantes com um pleito que fosse realizado no turno efetivo, ou seja, nas 16 horas. Ok, então pode. Depois lá que vai fazer os dados, vai estar no Instagram do Conselho, já se vocês puderem seguir a arroba CMC, Conselho Municipal de Cultura. Próximo. Luiz? Você vai para ver o nome? A lista as listas do poder público, tem mais alguém? São duas listas, poder público e sociedade civil. Está onde a sociedade civil está aí? Não, é porque é o final. Não, da sociedade civil, não, só o Luiz está no microfone. Acho que não vou comer. Não vou comer. E aí, a partir daí, apresentações, até a prestação de contas, e aí assim, vai acreditar no suporte da secretaria de contas. Então, vale, eu não sei. Pronto, então assim, nós colocamos os clientes, né, todos, e aí abrimos dados de 10 dias para a apresentação, né, 8 não apresentaram a apresentação,
um desses dois também. O recurso que não foi formado assim, né? Por isso não mandou, mas ele não foi, o recurso não foi esperado por conta de que dá uma obrigatoriedade os proponentes estarem acompanhando o processo parlamentar. E aí a gente vai publicar, na segunda-feira, uma relação dos suplentes habilitados após dado, certo? E já vai convocar para a assinatura dos suplentes, que muito provavelmente vai ser quarta, quinta e sexta da semana que vem. Certo? Então, até amanhã, a definição, e aí convocando. E aí, em relação ao que foi proposto da outra vez, de manter a proporcionalidade, o que a gente está querendo fazer, né? Para manter o que foi decidido. Digamos que no edital 2, né? No caso do governo que aparecer, ele não foi habilitado, então automaticamente a gente vai chamar o suplente imediato. No caso seria né? Então, todos os editais aqui, quem não foi habilitado, suplentes não habilitados, a gente vai chamar imediatamente o suplente parlamentar. Né? Ele vai manter aquela proporcionalidade que a gente. Bom, independente disso, aí a gente vai fazer em dois atos. No primeiro ato, convocando o suplente parcial que se habilitado a assinar os termos, e aí convocando esses suplentes que vão subir para apresentar a documentação. Então, a gente vai fazer tudo na semana que vem, sendo que a documentação, inicialmente a gente manteve 10 dias de prazo, né? Eu acho que seria prudente manter 10 dias para todos eles, né? E aí depois seria o mesmo processo. Tem que habilitado, verificar a documentação, se pedir ok, e aí coloca. Independente disso, eu estava fazendo uma que ainda vai ter um resquício de recurso, né? E aí a gente vai fazer essa avaliação e mantendo-se aquela mesma proporcionalidade, né? E aí também, no caso, uma sugestão seria convocar segmentos que não tiveram suplentes convocados, que seria uma sugestão, né? Nosso objetivo é não retornar recurso, né? Não retornar recurso. Todo recurso é aplicado. Aí digamos que aqui, em eventos literários, por exemplo, eram 2 suplentes. Então eles não atingiram aquela média para ser convocado, 1 e 2. Mas nesse caso aí, da sobra da colaboração, né, aí poderia prevalecer as categorias que não tiveram muito bem colocado. Entendeu? É uma questão, né? Para a gente tentar convocar o máximo possível disso. Porque se nessa categoria não teve habilitação, em outra tem habilitação tudo com suplente, é justo que os suplentes que estão pré-habilitados, né? Então, não foram contemplados porque tiveram outro na sua frente. Mas eles podem ser chamados porque atingiram o score necessário para alcançar o. E aí também outro ponto que pode ser colocado é a pontuação, né? Avaliar uma pontuação, porque É necessário. teve suplente que, por exemplo, né? Digamos aqui, esse suplente aqui, o mais bem avaliado é 44. Só que tem outro segmento, né? Que tem suplente que não foi contemplado, que foi 65 pontos. Entendeu? Então, a sugestão é que faça essa avaliação. São poucos projetos, acho que vai dar para chamar uns 4 ou 5, né? Depois que a gente concluir isso aqui, vai ficar ainda mais de 4 ou 5. Mas acho que na próxima reunião do a gente poderia só botar, abrir, né? Para que dá tempo. E aí, em cima disso, a gente, olha, vamos optar por tal modalidade, tal metodologia aqui. Ótimo, foi algo que o Rafael pontuou mesmo, porque a gente tem as reuniões e a maioria da sociedade não sabe. Então, está ali como suplente, ele acha que vai ser o próximo chamado. E quando chamaram todos os outros, e daquelas 2 cadeiras não chamou ninguém, muita gente se pergunta por quê, né? E aí tem que ser explicado e tal. Mas acredito que agora esses vão poder ser. Que foi em cima daquilo que foi pela própria personalidade que a gente fez aqui no nosso programa. Pode perguntar. É bom para Eu acho muito mais possibilidade de dar a todas essas medidas, assim, como vão ser tomadas as decisões. As decisões que estão sendo tomadas, eu acho que é sumamente importante.
Quanto mais visibilidade tiver, melhor. Porque evita crítica, evita ruído de comunicação. E nós temos aí os meios na internet, a Simac está criando um site, né? Sim. Então, tudo isso ajuda a você divulgar os dados também. É sumamente importante, é uma luta, é uma guerra, luta de narrativa. E a gente tem que sair do conselho isento de tudo isso. E só vai sair disso praticando a visibilidade, dando publicidade a tudo que se faz e que se vai fazer. É o princípio da administração pública. Isso, a publicidade de uma forma ampla, que a gente possa realmente atingir as pessoas para que não tenha dúvidas de achar que um foi preterido em relação ao outro, que não acontece. Essa dúvida Agora tem muita gente. Antes eu quero parabenizar a gente está com negação. Tive essa boa vontade. Eu acho que isso é parte grande hoje eu acho maravilhoso também trazer sua conta aí, deve ser planejado. Depois esse voltar e mais, fazer uma forma adulta, todos fortalece. Agora, realmente, a população é importante para a relevância acho que essa é a colocação sempre legal, né? Acho que essa decisão, mesmo sendo 4 ou 5 propostas, porque já serve como base para as próximas, né? Acho que poderia trazer na próxima reunião e a gente fazer uma avaliação, né? Eu acho que seria melhor. Então, mais alguma dúvida sobre esse processo de convocação do documento? Está tranquilo, né? Ninguém mais se esperou, mas eu... Desculpa. Falou da lista de coisas possíveis da produção. E a segunda coisa é uma instituição, na verdade, precisar esse critério que foi estabelecido para a instituição. Eu sei que foi uma coisa que foi décima, não sei em contato mais, mas a maioria do público não sabe. Seria legal se colocar no diário oficial também. Até mesmo nessa publicação da. Não sei se no Instagram da Prefeitura, não sei se seria um textozinho ou alguma coisa, não sei. Inclusive é um divulgado. E fica correto, né? E aí uma pergunta. Quem decidiu capturar? E qual tempo vai dar para a gente poder ter acesso? Porque agora está acontecendo assim, né? É o seguinte, para a letra rápida, aí quem não vai ter assim, acabou de ter acesso ao material. Sai a próxima reunião de galera. Estou fazendo tudo por só do possível. Só não recebeu minha pergunta. É para a pergunta. Vamos ver então? Vai sair aí, provavelmente na segunda-feira, né? No caso, saindo a lista, provavelmente na segunda, geralmente é quanto tempo que o pessoal pergunta isso pra gente? É isso, vamos lá, sugestão seguinte. Ele falou que a previsão de quarta a sexta. Pronto. Assinando, aí a gente vai publicar já uma definitiva, né? Com os números dos termos, aquela outra publicação, os termos, os mais valores. Pronto, a partir dessa, a gente já direciona para o nível de pagamento. Entendeu? A semana seguinte. Já fazer isso aí. Aí, assim, uma experiência que a gente teve, né? Mesmo nessa questão de prazo, mas eu acho que a própria setor da prefeitura, eles já estão habituados de como funciona, como funcionou, entendeu? Eu acho que a coisa é até o nível mais rápido, porque não precisa passar por todos os setores, por processo muito rápido. Entendeu? Quanto ao plano de atuação, que o prazo é até dia 19, o ministro aí se chegou a falar alguma coisa, Não, porque estava na lista. Renato vai. Vai. Então vamos lá. Então, a próxima pauta aqui seria a apresentação do edital de Cultura Viva, que esse final tem uma vida sábado. E vamos utilizar esse saldo. Vamos fortalecer esse ponto de cultura. E aí, a proposta que a gente, na outra reunião, foi trabalhar com premiações. Por que premiações? Porque a premiação
É possível premiar todo agricultura cadastrado no portal, mas não certificado ainda. Então, a ideia da questão foi essa. E aí a gente sugeriu que a gente trabalharia somente em premiação e incentivaria as pessoas a constituírem, né, a formalizarem o cadastramento do ponto de cultura, porque assim, de certeza tem vários, né, mas tem poucos cadastrados. Então a gente estimularia isso, né, de certeza vai ter um efeito multiplicador muito bom, porque você estimular. Oi? E aí, essa questão, por exemplo, digamos que a gente cumpriu esse prazo aqui. Quem foi contemplado, né, foi contemplado nesse edital, né, a gente vai informar o Ministério da Cultura que foi contemplado nesse edital. Então, isso já vai habilitar credenciar esse ponto de cultura, né, que vai ser certificado lá, por conta também disso. Não só disso, ele pode ser certificado também pela lei do Ministério. Mas isso já habilitaria todos eles a serem certificados. Na reunião passada, nós decidimos também que é necessário o cadastramento federal. Né? Nós sabemos a dificuldade que é também para fazer esse tipo de cadastramento. Então, isso eu vou pedir para dar esse. Não é difícil, é um pouco complexo. Trabalhoso, não é difícil, é trabalhoso. Mas eu vou pedir para dar esse apoio. Tudo bem, aí até uma rotina, alguma coisa que possa ajudar a esse responsável, pode ser. E aí o tanto pode técnico falou, não é uma coisa difícil, é trabalhoso, mas aí o que é perigoso. Abre também essa possibilidade. E aí o que a gente preparou? O edital é muito parecido com o edital de premiação, porque ele é um padrão do Federal. Então a gente basicamente pegou aquele edital de premiação de cultura, só foi uma proposta de edital. E aí a gente replicou esse edital, adicionou o edital, né? Aí trabalhou na parte da. Ela está amarela aqui por conta que a gente vai precisar também certificar se a rubrica são corretas, né? Isso aí é uma coisa de formalidade mesmo, né? Para informar qual é a rubrica que você vai ser utilizada, né? Oi? Então um pouco, por favor. Então, o edital ele vai ser o 1 de 2025, né? E aí, teoricamente, os outros, o ciclo 2, vai ser a partir do segundo de 2025. Né? Então, o edital, a mesma coisa, praticamente, né? O outro edital aqui Pronto. Então, é o mesmo incentivo, praticamente, naquele edital que foi utilizado para vocês. Então, aqui são R$909 mil e a gente vai contemplar. Por favor, Renato. Mas essa informação está lá no final. Não, mais para cima. Não, vai para baixo. Aqui, em cima do amarelo aí. Pronto, então R$909 mil, sendo 23 projetos aprovados. 15 de coletivos, pessoal física, e 8 de pessoas jurídicas. Certo? Então, é o mesmo edital, para a gente ver aqui. Vamos para aquela planilha, por favor. Se você também tiver alguma dúvida, a gente pode né? Pronto, volta aqui, por favor. Essa parte eu deixei amarela. Não. Aí, pronto. Aí, qual é a sugestão? A gente também não pode empurrar muito para o final do ano, porque a gente vai resolver isso esse ano ainda. Né? E aí, a sugestão que eu dou é que o ciclo 2 seja, pelo menos, os editais serem abertos esse ano ainda. Né? E, se possível, até, que eu acho que é meio complicado, mas todo o processo de avaliação ser concluído esse ano. Porque já facilita para o ano que vem iniciar com o desembolso dos recursos, né? E a coisa aí vai poder desenvolver o ano todo para concluir o projeto. Né? E aí a sugestão é o seguinte: a gente abrir as inscrições para esse edital dia 22 e encerrar dia 2. Sendo que a gente vai fazer aqui o material de orientação. A gente quer divulgar esse material de orientação agora. Né? As pessoas já começaram a tirar dúvidas e começaram a se incentivar a cadastrar seus pontos de cultura. Né? E aí a gente daria esse tempo para as pessoas, né, fazerem esse tipo de cadastro, ver como funciona,
Para não, tipo assim, não soltar o edital e as pessoas estarem ainda tentando tirar dúvidas para fazer o cadastro. Então seria interessante a gente divulgar e massificar e orientar as pessoas a fazer o cadastro, e aí dá esse tempo, né, que faz 10 dias mais ou menos, né, para a gente lançar o edital, e a partir daí as pessoas já estarem preparadas e trabalhar na questão. Porque o edital vai exigir que o proponente apresente um documento, né, que na verdade o próprio sistema oferece, que ele está cadastrado no sistema nacional de agricultura. Certo? Só, a gente tem um processo antes da edital, que é essa tentativa de formação das organizações se cadastrarem. Vai ser esse mês ainda. Não, a gente já vai apresentar o material até agora, já certo. Tem alguma proposta para ver o material de formação, no sentido de uma live, o que o secretário colocou aí agora, certo? A gente vai liberar uma cartilha, né? Vai liberar a cartilha do governo federal, que fala sobre todo o programa, mas sem partes, fala do processo. Também a gente conseguiu, né, evidentemente, um tutorial de fazer agricultura. Ele vai ter a condição para o YouTube, né, um vídeo lá que orienta, de maneira assim. A gente vai deixar um canal aberto, que é aquele pode estar para estar orientando, ele pode chegar e mandar informar dúvidas, a gente vai estar orientando, ligando, né, essas coisas. E o secretário sugeriu, que aí a gente pode ver também no andar, né, a gente fazer uma oficina, né, um dia pode ser sugerido que, eu acho que você falou que às vezes não pode ser tarde, mas a gente abriria 2 turmas, uma de tarde e outra de noite. Que ali a gente poderia tratar tanto da cultura viva, quanto tirar dúvidas sobre qual é a execução dos projetos normais. A gente poderia aproveitar e fazer. Se aí a gente poderia fazer isso, semana que vem é a próxima. Porque a gente tem porque a gente tem um processo aí para materializar a formação desse ponto de cultura e até a identificação desse ponto de cultura e as municípios. Então, é um processo que demanda tempo e a gente não tem. Eu ia falar e pegando essa ideia de não ter tempo, eu acho também que 11 dias dentro desse processo da tomada de consciência desses pontos de cultura até a formulação do projeto, dos projetos, eu acho que 11 dias fica pouco isso. Eu acho que bem, aí eu posso dizer. A gente sugiro que vamos falar assim, que tem um prazo para a gente também não perder, que toda a discussão. O grande problema é que depois que houver todo o processo de inscrição, aí vai aparecer números, avaliar, todas. Mas eu acho que pelo menos 20 dias, na minha opinião. Então, 20 dias para lançar o edital, não é isso? A gente Não, tem 20 dias de inscrição. Ou de processo de preparação. Processo de inscrição. Inscrição. Então tudo bem. E outra coisa. Mas a data. E outra coisa, a gente tem, pelo Estado, já tem lá o cadastro, quais são os pontos de cultura que tem, né? Certo, se não me engano, credenciado, certificado, só tem 3, ó. 3 ou 4. E a gente tem 4, Na né? verdade, são 3. Então, pré-certificado parece que tem 12, 16. Tá certo. Entendeu? Cadastrado tem 16 no mapa. Mas certificado parece que só tem 3 ou 4. A gente poderia, como conselho, manter contato com essas pessoas para contratar com auxílio. Sim. Porque senão, mesmo sendo ponto de cultura, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento de que vai ter isso, de que vai ter auxílio e tal. Então, se a gente tivesse essa listinha, pelo menos com o nome, eu não sei se você tem o nome e o contato, que a gente eu não sei se tem o contato, mas tem no próprio. Eu posso manter contato se vocês quiserem. No próprio mapa tem, no próprio plataforma tem. Eu falo para, se tu puder me passar, que aí eu já me responsabilizo pela parte do contato, né? A gente marca a oficina, fazer com que essas pessoas compareçam e entendam como fazer, né? Para não deixar o recurso embora. E aí, nesse caso, já que a gente vai abrir 20 dias, a gente pode fazer uma oficina antes de lançar o edital e durante as inscrições pode fazer um outro. Não tem problema não. Entendeu? Já quer marcar? Vamos marcar logo essa data, não? Eu falo porque a gente só tem uma reunião por mês. Se a gente não estimular e deixar tudo certinho, né, a gente se perde um pouco.
E aí, Marcos, como está fazendo a parte de assessoria, já pode fazer o card, é só precisa que vai ver e tal, e divulgar, né? Veja que qual seria a data. Eu queria sugerir sobre Bom, eu parabenizo a sua apresentação, mas está certo, a gente tem que levar os progressos das pessoas. Né? Tão importante quanto isso é colocarmos nas redes sociais, nas rádios, que essas pessoas estão sendo convocadas. E por que estão sendo convocadas? Tudo bem. É um recurso que, se não for para eles, vai voltar. Não, tem que ir para quem tem direito, né? Não, e aproveitar para estruturar, né, essa questão do ponto futuro. Entendeu? Porque tem um potencial muito grande, é estruturar isso. Sim. Imagina que a gente tiver 30 pontos de futuro. E que isso, né, olha só, estando pelo futuro, esses pontos de cultura podem ser criados nos próximos ciclos da feira e do Estado também. O Estado é obrigado a financiar 25%, direcionar 25% de recursos. Então, a oportunidade está aí para ter ação. Entendeu? É um volume muito alto, muito significativo de recursos. Então, pegando aqui o calendário, a gente tem uma semana praticamente para poder dar conta disso. Né? Tanto de identificar os pontos, comunicar, organizar, marcar uma data para essa informação e tudo mais. Aí uma sugestão que eu vi assim, a gente tem muito tempo com uma reunião, um fórum, foi muito esclarecedor, até para a gente saber o que é campo de futebol, liga a todo mundo que está aqui, que tem interesse, em seus pais, a muita gente. Principalmente a gente que é representante dessas pessoas que são fazedores seus pais, e busca também essa live do fórum, uma informação toda sobre, inclusive, o que é a fonte de cultura. Porque ontem a gente aprendeu que a fonte de cultura também pode ser um meio digital. Então, existem várias fontes de cultura diferenciadas, por exemplo, isso da cultura popular, você fala em duas capoeira, que tem diferenciação, que são fontes de cultura, só aí a matemática tem. E não precisa necessariamente ser papo livre, pode ser uma praça pública, pode ser uma praça pública, pode ser um grupo itinerante de música, um grupo itinerante de teatro. Isso também pode ser. Temos 2 anos comprovados de atividade. Então, é uma missão para a gente, uma semana, chamar esses pais, chamar os nossos colegas, para poder se identificar, se olhar em conta tal, e participar das atividades que a gente vai fazer. Pronto, assim, então, na semana que vem. Eu queria fazer só uma sugestão, porque ele falou de fazer a oficina antes do lançamento do edital e uma durante também, né? E aí, uma política que acontece muito nos editais da Circuito de Bahia, que é o tal do plantão tira dúvidas, né? Durante o período Sim, mas ele fazer. De inscrição. Que seria não através de lei, porque das últimas experiências de editais do município, nós tivemos uma dificuldade de ter dúvidas e tudo mais esclarecidas pelo e-mail. Então, mas tem um canal de WhatsApp, que pode provar. Inclusive, a gente também, no nosso canal de WhatsApp, a gente vai passar aí, inclusive até por ligação também. A gente pode ouvir uma opção também e passar até um vídeo também, não queria fazer uma coisa de exposição. Uma pessoa, aí chegar e orientar, não tem problema. Esse também. Eu queria só saber como foi que a gente chegou nesses números, se foi feita alguma escuta ou pesquisa de quantos são os pontos já cadastrados. 23. Não, 23 é a sugestão aqui de vagas. Isso, de várias, porque eu vi que teve uma parte CNPJ, a gente quis dar uma reunião. A gente abriu aqui e aí dividiu, porque assim, a legislação permite o seguinte, você pode ter pessoas jurídicas até 60 mil e pessoas coletivos até 30. E aí, em cima desse rateio, em cima desses valores, a gente colocou os valores máximos, e aí, em cima dos 909 mil, eu vou explicar aqui no campo da família. Em cima dos 909 mil, a gente chegou e dividiu. 15 vai ser para coletivos e 8 para pessoas jurídicas. É porque, como a gente não sabe ainda quem são esses pontos, uma sugestão que até a Thaís fez a última vez a gente falou, que poderia ser todos de 30, 12, 30, porque aí é o máximo de pessoa física e o de CNPJ. Então, quem estabelece isso? E aí, porque pode ser que tenha muito mais pessoa física ou para CNPJ, aí pode ser que
só uma vaga, é melhor colocar tudo de 30 mil, porque aí taxa de 2. E a gente não estabelece uma quantidade para cada categoria. Mas tem que estabelecer, porque você tem que fazer isso, estabelecer o edital. Não, você tem que estabelecer o que é. Não tem jeito. Não tem como mudar. Porque tem que ficar claro no edital, quais são as vagas que tem, entendeu? Inclusive contemplar, certo, as cotas. Aí, assim, a gente não pode colocar lá e não dizer as vagas. A gente pode... não, as cotas mesmo, para negros, para indígenas, para PDC, entendeu? Tudo, PCD. Eu vou apresentar aqui, coloca lá embaixo, por favor. Depois eu ia falar com a gente. É só isso que está falando. Vamos ligar as cotas aqui lá. Olha, a gente tem que cumprir essas cotas aqui, mínimas, né? Mas eu acho que no Mestres, como você não pode dar ideia, então, eu achei isso importante. E eu trabalho no teatro. E às vezes, né, eu na inscrição, existe aquela coisa do teatro infantil para o teatro adulto. Tem algumas pendências, às vezes, o teatro adulto, vamos assim, sempre aquela parte ali. Para teatro infantil não precisa, você tem que entender. Então, eu acho que ter uma oficina ficaria muito mais fácil de criar para quem trabalha e aplica a arte, né? Para os produtores de teatro, produtores de dança, produtores. Entendeu? Essa parte aí, seria ótimo. Mas fica segmentado? Oi? Uma oficina? Uma oficina. Não, mas seria segmentado por... Oi? Seria, tem que estar pedindo segmentar o segmento, mas a questão é de demanda, né? Eu não sei se teria segmentado que eu acho que a gente poderia fazer todos os interessados, entendeu? Uma maneira bem da cabeça. E caso haja necessidade, a gente vai ver com outra oficina. Poderia ser aquilo. Para não ficar de uma coisa baseada, né? Pronto, então essas cotas aqui, a prefeitura é obrigada por lei a cumprir essas cotas aqui, né? 25 para pessoas negras, pretas e pardas, 10 para indígenas e 5 para deficientes. E aí, sobe, por favor, aí que dá, no termo de 23, daria isso aqui. Não, aí. Pronto, então inicialmente estava essa previsão. 15 coletivos informais, a 30 mil, e 8 entidades culturais, a 57 estação, por causa do que a gente chegou e tentou utilizar o recurso todo. Aí está sugerindo colocar todo mundo a 30 mil, mas depende, né, vocês, alguma avaliação. Até porque também tem aquela coisa, né? Uma instituição, você está aí, Chaveira da Matinha, né? Uma instituição deve ter um peso maior, tem uma demanda maior, uma estrutura maior, né? Então, e Chaveira parece que é a boa estrutura também. Entendeu? Só um exemplo do que eu lá, o pessoal, mas aí a gente tem que avaliar. Esse caso aqui que é só premiação. É isso, só premiação. É um valor para a ponta do botão. E a questão é que ele tem uma gravação, não necessariamente relacionada ao bem, mas isso me trouxe uma insight. Eu uso a reunião de dados lá no secretário, a gente estava com o presidente de dados e estava com o secretário, um dos responsáveis lá por dados, né, os diretores, e ele foi secretário de cultura lá da cidade de Cata Nova, depois de Juazeiro, e todo esse trabalho ele fez com muita dificuldade, e eles conseguiram, vamos dizer assim, se mapear, organizar todos os fazedores de cultura daquela cidade. Eles descobriram, dentro de uma estrutura de pesquisa, de busca, de chamada, descobriram que lá naquela cidade tinha 30 sanfoneiros, que nunca jamais alguém sabia que tinha. Então, eu convido o desafio que eu faço a vocês, enquanto representantes da sociedade civil, de cada segmento, para que possam mapear dentro do segmento de vocês quem são os atores de cultura daquele segmento,
Né? Quantas pessoas têm que fazer um grupo de capoeira? Quantos terreiros latino-americanos tem? Já que eu tenho trabalho comigo, né? Com o pessoal do Conselho de Golpe de Racial. Né? Então, tem só as pessoas que fazem cultura, porque a gente às vezes fica falando, olhando muito bem para o nosso próprio umbigo, mas o outro aluno, aquele que não existe, não tem acesso a isso. Então, para chegar até eles, a partir de nós, enquanto conselheiro, enquanto autoridade de segmento. Então, é um desafio, um convite que eu faço a vocês para que não necessariamente seja isso a médio e longo prazo, possa se realizar isso. Né? Duas coisas na verdade. Isso é uma que falou agora, é a questão do mapeamento. É importante ser o mapeamento, mas é importante ter cartel e que o poder público faça esse mapeamento para saber quem são essas pessoas que têm, precisa ter diretor para poder fazer isso. Mas o Conselho de Cultura representa também a cidade do Rio. Mas tem instrumentos para poder fazer isso. Através do Conselho de Cultura. Ter acesso a isso. A gente está com mais ou menos civil para esse mapeamento. Não, quando eu digo não, estou falando de convite, pensar sobre. A gente já está nesse movimento, eu estou falando que mapeamento. Quem tem instrumentos para isso? É o poder público, é a FSL que tem que fazer a briga para esse mapeamento. É só isso que eu tenho consideração. Deixa eu falar. Então, ok, vai sobre essa questão. E agora, sobre o que você falou, porque eu não entendi o porquê que, quando o Sabina sugeriu a divisão dos capítulos de caminhos, você falou que não podia. Não, mas não podia. Isso aqui foi decidido na reunião passada, entendeu? Aí esse ele estava com o reflexo que foi decidido lá. Mas, dependendo se propor, poderia fazer uma revisão. A gente não pode evitar esse trabalho, porque a gente não sabe, por exemplo, se existem 8 entidades culturais que você integrou. Aí, fazendo uma questão naquela conversa, a gente viu que seria uma coisa massa. Até porque é premiação, né? A gente está numa proposta de premiação. É a premiação. É a premiação. Eu acho, não, eu acho que uma coisa não impede a outra. Quando o governo federal, o Estado, tudo isso, estão cadastrando os pontos de cultura, eu estou nesse estudo. Quanto mais nós dermos visibilidade, todas as mídias, a essa proposta, as pessoas vão acordar para a necessidade de se cadastrar. Não impede que também olhe o conselho. Procuremos as pessoas que a gente conhece, um segmento, e as convide a cadastrar. São duas coisas que conversam e podem vir juntas. Então, essa vez chega no mapeamento, o povo tem que fazer o mapeamento. Vários artigos que são que não tem conhecimento, não sabe, por exemplo, dessa reunião aqui, né? Então, assim, já que vai ser feito o site, não é, Marita? Não é o site do Instagram? Já tem. Então, eu acho que fazer um papel com todos que estão na cultura, tanto a secretaria, quanto a prefeitura, quanto o conselho, juntar isso num lugar só. Olha, galera, esse é o link aqui do mapeamento, já vi em outros estados, em outras regiões. Na verdade, o governo federal tem uma plataforma que exatamente do mapa. Está, inclusive, fazendo a campanha massiva para esse mapeamento agora, no momento. Eu poderia aproveitar e usar essa própria plataforma. Exatamente. Não é o governo federal. Poderia. Eu poderia trabalhar nessa plataforma. Eu, particular, estou fazendo um mapeamento independente, porque eu percebi que há a necessidade de fazer isso diferenciando. Convidei pessoas para estarem aqui hoje, infelizmente eles todas puderam vir, mas eu estou fazendo isso, inclusive na UEF, tanto artista na UEF, né, os estudantes da UEF, então eu falei, galera, vamos se juntar, vamos se unir, cada curso tem muito artista, tem pessoas da literatura, tem pessoas do teatro, da dança, da música, né, de vários outros territórios, e também cantando a segunda cidade maior do país. Com certeza aqui o que mais tem artista. Eu acho que o mapa da cultura é viável, o conselho também se manifestasse,
né, fazer um movimento, um fórum cultural também, um fórum cultural para isso. Então, acredito que é uma coisa de todos os pontos, todos os lados podem agir em prol desse objetivo. Só aceito esse ponto. A preocupação, acho que faz sentido essa discussão de preocupação mais de ampliar, né, a participação com um valor de R$ 50 na cidade. A questão toda é só o aspecto legal, porque isso foi aprovado na reunião, aí tem que ver de que forma isso vai se tornar perfeito. E foi uma discussão, claro, naquele momento as pessoas não tinham essa informação que está sendo apresentada aqui agora. Então, é só para ter esse cuidado para depois não tomar uma decisão de não, pode, é legal, vamos ratear, claro, quanto mais pontos de cultura serem contemplados, melhor. É o nosso objetivo aqui que não volte R$ 1 desse recurso e a quantidade maior de pessoas, de equipamentos, de pontos, sejam contemplados. É só ter esse cuidado do amparo legal, porque foi uma decisão colegiada e, nesse caso, se for mudar, vai ter que tomar perfeito a decisão da deputada. E as pessoas que estavam aqui representando o segmento que hipotecaram esse voto. Então, é só a mesma reflexão, aí buscar uma reflexão, então uma consulta jurídica para ver se isso é possível ou não, para preservar. Agora também, caso a gente não consiga utilizar esse recurso todo, ele pode vir melhor para os problemas. Mas, sim, só lá dentro, são 909 livros. Se a gente dividir em 30, ficar 30 de 30 e sobrar 9 mil alguma coisa, né? No caso, o conselho anterior que votou, a gente não chegou a votar. E é um novo conselho, né? Acredito que se colocar em pauta hoje, novamente, por ser um novo conselho, são pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes. Mas naquele momento foi votado como antes que foram eleitos para aquilo. Você imagina aí, uma lei que aí já você já aprovou a discussão. Também que o nosso próprio conhecimento, né, a respeito da questão cultura viva, e eu estou falando, inclusive, de conselheiros da última gestão, se tornou melhor a partir de uma reunião que o Fórum de Cultura passou no dia de ontem. Então, a partir de ontem, muita gente, inclusive que voltou na última reunião, pôde entender melhor a própria lei, alguns pontos, inclusive o que é ponto de cultura. Isso também é uma dificuldade para muitos pontos de cultura da cidade, que a gente sabe. Então, né? Então, é mais consideração também que nós entendemos de fato ontem. Mas a questão do repórter, naquele momento que foi colocada a associação, ou seja, o cabedal, né, o conhecimento que as pessoas tinham era aquele e que voltava. Não estou dizendo que deve ou não deve, é só para ter a preservação, o cuidado naquele momento para decidir. Então, se por um acaso continuar tentando ser da mesma forma, já que foi votado, e não houver discussões nos 8 anos, mas isso pode ser reformulado dessa forma. Mas aí pode ser um novo edital votado para ser de 30 mil e disputar. Eu posso falar? Claro. Porque eu tenho muito receio da gente desfazer os tabelas. Fica assim uma coisa, dado que está hoje, não tem legislação. Tem uma legislação, um regulamento, que as pessoas, um regramento, como se chama hoje, é que as pessoas saibam que deve ser respeitado. Então, ele não pode saber. Foi feito, aí seria, entre aspas, tornar-se efeito algo que foi discutido e foi aprovado. Se tivesse alguma inconsistência, ou seja, se tivesse alguma incongruência ali, aí a questão jurídica precisa ser avaliada. Naquele momento trabalhado, e aqui eu não estou dizendo que eu estou de contra nem a favor. Estou levantando a preocupação. Se tiver aí quanto mais pontos contemplados, melhor. Né? Mas só ter esse. Dentro vai acabar sobrando e aí depois a gente vai. Ele pode ser utilizado ou em uso digital ou para o próximo ciclo. Essa experiência. Eu queria como é que está a questão do critério de vaga? Porque, como está falando, poderia-se, em caso não ter os 8 ali, manejar se mantém como. No caso digital, quer dizer que só tem cumprimento, entendeu?
Ele está dizendo que são 8 para questões jurídicas, então se eu não vou declarar, fica só. Porque eu fica lá. Vai ter que convocar suplentes, mas não vai ter suplente. E agora pega esse mesmo manejado dos códigos. Mas não tem como. Tem imediato não, né? Mas depois tem quando tem, só que a empresa Não vai fazer. Tem pouco tempo. Então isso aí vai. Então ele tem que usar a gente pode fazer uma avaliação, que tem alguns casos que você poderia fazer. Não, mas esse de manejamento, se sobrar valor de 1, eu acho que sim. Porque sobrando o valor de 1, você pode manejar o valor. Com o valor, você não vai diminuir a data daqui. Eu acho que sim. Mas, digamos, se sobrar esse valor de data, pode ser jogado no final. No meio do tal. Não é diferente. Aí tem que ver também essa coisa da versão de base, né? Você tem que ver. Sim. Mas a gente avalia e passa a solução para isso. No caso, não contemplou só 3 dos 8, não tem suplente. Aí Aí a grande questão mas nesse caso, vamos lá. A gente não pode ter tido algum vaga. Mas se tiver suplente suficiente no outro, nos 15, aí joga para cá. Aí o professor. Ele joga em cima de lá. Então, digamos que aí 10 suplentes. E não teve quase ninguém lá, a gente pede 9. Não pode. Não é isso. Não pode. Isso aí. Não pode. Vamos lá? Tem que aí não pode. Diminuir baixo. Tá, então tem uma coisa do documental, não, né? Não. Por fim, lá, abre aqui o seu favor, a gente vai expor, tá? Abre a caixinha. A carteira é bem simples, né? A gente vai estar dizendo a carteira para ouvir os principais pontos, né? Como vai passar uma apresentação dele, né? E aí eles ensinam mais ou menos como fazer, né? Tem só o vídeo aqui da página principal, que é da plataforma do Ponto de Cultura, né? E aí o mais complexo, na verdade, é você fazer esse ID do CPF ou através de e-mail acessando o .gov. É um pouco mais trabalhoso, mas não é nada de outro mundo. Certo? E aí ele pede o preenchimento, né, do cadastro, entendeu? Que é os dados, endereço e tudo mais. Né? Pode passar, pode subir. É importantíssimo a questão do portfólio, que é um portfólio bastante robusto, né, da instituição. E aí envio para análise do cadastro, né, e o recebimento da certificação certificada, que é ao final, né, que leva em torno de 3 meses. E aí tem a questão da atualização, que tem que sempre estar atualizando o cadastro, porque senão ele pode perder o status de cultura, certo? E então, que eles falam lá que tem que estar pesquisando, sempre está atualizando a lista dele. E aí eu identifiquei também, né, o Thiago Martins, ele tem um tutorial que eu achei que são 4 minutos, que eu achei muito interessante, bem prático. E aí ele orienta, né, a estar fazendo, entendeu? Essa inscrição. Tem também que é dos gatilhos também, né? Oi? Tem também que é dos gatilhos, fazendo toda a questão. E para além desse, abre aí o outro. Isso aí. Eu vou disponibilizar também, e a gente vai disponibilizar esse aqui, que é do programa, que aí é mais complexo, que ele fala sobre todo o programa, né, que aí quem tiver interesse se aprofundar no assunto, né, isso aqui vai pegar muito interessante. Vai lá para o final, vai com muito sério, parece. Aí tem, pode descer. Fala sobre como quem pode fechar.
Mas aí eu faço para vocês a mas são 2 páginas que apresentam mais ou menos informação de como proceder o cadastramento. Certo? Só que essa cartilha, ela fala tudo sobre o programa. Então, quem tem interesse em aprofundar, com certeza que com ela. Né? Você vai disponibilizar também? Sim. Ok. E o vídeo tutorial também que eu achei muito interessante. Então, para além disso, a gente vai estar com o atendimento daquele mesmo número do WhatsApp, né? O mesmo e-mail, entendeu? E aí a gente abre a possibilidade também de fazer vai ser telefone, vai ligação, ou através de vídeo também. Certo? E aí tem a questão das oficinas, que aí a gente pode ver, então, já que você sugeriu a gente ampliar para a gente poderia, né, massificar bastante a partir da manhã esse material, as cartilhas, né, o tutorial, e ele passando para todo mundo, certo? E aí, quando a grande tal dia 22, logo na primeira semana, a gente já faz uma oficina. Isso. Pronto. Porque eu acho que já pega, nesse caso aí, já pega. Porque nessa semana aí, eu acho que é o momento da gente mobilizar. E mobilizar nas redes sociais, só a gente, enfim, nossos pais, para poder captar a galera que é bom de cultura e que sabe que Então, na semana que vem, a gente divulgaria bastante esse material, esse tutorial, e aí aderiu a história 22, e na semana que é do edital, a gente já faz logo a oficina. E na semana, no caso, dia 22, aí é segunda, né? É uma segunda-feira. Aí faria, tipo, na mesma semana. Quarta. O fim da edital. Quarta-feira. A gente faz uma tarde e outra por uma noite. Eu acho que o ideal é, inclusive, que a oficina seja divulgada no mesmo, não no segundo, mas pelo menos no mesmo dia do edital. Pronto, Então, pode sai ser. pela manhã à tarde e anuncia que vai ter uma oficina. Porque tem gente que até se afoba, né? Corre para escrever a casa de uma fera, então a vida lá não vai rolar. Eu acho até que a gente poderia divulgar já essa semana que vem. Pode ser. Sobre a Sabe logo a data. É uma semana antes, e a semana que vem, até quarta-feira. Porque na outra semana, na quarta-feira, é oficina. Então, a gente passa uma semana ali. Melhor. E já chama os pais e já então, aí, no caso, essa demanda de fazer nada na oficina fica para a sessão, no caso. E aí a gente repartilha. Então seria quarta-feira, dia 25, então? No caso, 24. Segunda-feira, 22. Quarta, 24. Que é o meio de semana novo. Secretário pode ser lá no Margarida? Não? Pode ser aqui também. Sabe? Oi? Tá ótimo. Aqui. Mas aqui também. Aqui seria a noite também. Pode ser que. Não, se contar. Pode ser. Isso foi falar, se colocar no presencial, como sugeriu fazer duas, sugerir que pelo menos uma delas seja bem comum, porque aí eles conseguem, inclusive, pegar as aulas e também uma delas para eles. Isso. Você sabe. Seria o presencial e a gravação presencial já disponível. Não, uma presencial e a outra via Meet, para a gente gravar via Meet e publicar no Instagram, no YouTube. Tudo bem. Mas é porque se for presencial, não vai ter. É melhor ter à noite online do que presencial. E gravar. Não faria a A partir das 7h30, 8 horas, 20 horas. muito bem. Melhor porque aí para você ficar uma mente compatível com o YouTube. Pronto, tudo bem. Então, na própria quarta-feira, 24. No caso da quarta-feira, 24. Melhor, menos cansativo. Gravado e a gente faz qualquer seminário. Fechou então. Parabéns, Luiz, você é excelente. Obrigado. Luiz,
Sobre as comissões, gente, que é o próximo ponto de pauta, o presidente Fernando já tem aqui as pessoas. Tem mais coisa ainda? A gente tem são quais pautas? Comissões, porque a gente tem que começar os estudos já, né? Porque senão a gente já está sendo selecionado. Depois de comissões. Já estão aqui, já. Pode? Então, boa tarde. Sou Renata, quem não conhece. Então, assim, como todos sabem, nós temos até dia 19 desse mês, para dar o encaminhamento do FAR, do segundo ciclo da Política Nacional de Drogas, certo? Então, assim, eu preparei um material de como pode ser dividido esse recurso, né, com algumas possibilidades que o Ministério da Cultura lançou alguns programas, né, nacionais. Então, eu vou mostrar para vocês como ficou mais ou menos. O segundo ciclo ficou o total de recursos de 3.980.541,25 centavos. Então, esse vai ser o valor para o nosso segundo ciclo, 2025. Pronto. Isso aqui é uma proposta de como seria a distribuição desses valores. Vai ser dessa forma? Não. É uma proposta que a gente vai analisar e ver que cabe aqui para a realidade de Feira de Santana. Então, os valores serão instituídos conforme percentuais autorizados e ou obrigatórios pela legislação. Porque tem alguns que são obrigatórios e outros que o município pode aderir ou não. Então, assim, a operacionalização, a lei determina que podemos utilizar 5% do recurso para fazer a gestão do programa. Certo? Então, se ficaria nesse valor de R$ 199 mil. Cultura Viva são 25%, que é obrigatório, né, que os municípios que recebem acima de R$ 360 mil é obrigatório implementar a política cultural no município. Esse valor fica no valor de R$ 195.135,31. E também o Ministério da Cultura lançou 3 programas que podem ser aderidos pelo município, que é o Programa de Apoio às Ações Privilegiadas, os distritos, o Distrito Federal e os estados, eles têm por obrigação de pegar 10% desse valor, do recurso, e aplicar nesse programa. Os municípios, eles podem aderir, mas também não precisam observar esse valor de 10%, pode ser um valor menor, né, ou maior. Programa de Formação e Gestão Pública de Cultura. Eles também, a lei diz que o município pode aderir, deve praticar pelo menos 1% do recurso para aplicar nessa formação de gestores do município, dos próprios conselheiros de cultura. Pode pegar esse recurso e fazer formações para os próprios conselheiros, para agentes culturais, para por exemplo, funcionários das secretarias. O infracultura, que também prevê que até 10% pode ser utilizado para reforma e requalificação dos espaços culturais do município, tanto privados quanto públicos. O Movicel, que é um valor fixo, e também é uma política permanente, né, itinerante, e é um veículo que é todo equipado, que pode fazer, mais para frente eu vou destrinchar cada um desses para vocês. E, no caso, a gente aderindo a todos esses programas, ficaria para o somente de segundo hectares o valor de R$ 1.314.000, mais ou menos. Então, assim, aqui eu fui destrinchando o que é cada um, né? É os 5% da operacionalização para poder execução e gestão das próprias ações da política. Cultura Viva, os 25%, né, obrigatórios, que devem ser observados pelo município. Aí, o Programa de Apoio às Ações Culturais. O Programa de Apoio às Ações Culturais de 2005 é um componente da Política Nacional de Drogas que financia de forma regular projetos culturais de longa duração, como espaços, grupos e eventos artísticos, buscando fortalecer a rede cultural brasileira e as políticas de fomento da cultura implementadas pela Portaria de 2025. É um programa que
não é obrigatório o município aderir, mas também é interessante se vocês acharem que é legal, tem muitos projetos permanentes aqui que podem ser contemplados por um edital lançado por esse programa. Aí, o programa de formação e gestão de política pública, que eu acho que é uma reivindicação já de longa data do Conselho, né? De formação para os próprios conselheiros. Então, refere-se ao Programa Nacional de Plano de Formação e Gestão Pública de Cultura, será executado a partir de 2025, utilizando pelo menos 1% dos recursos da Política Nacional de Plano, implementada pela Portaria 207 de 2025. O Infracultura, Programa de Requalificação e Infraestrutura Cultural, criado pela Portaria 222, com o objetivo de recuperar espaços culturais fechados, modernizar estruturas de funcionamento precário e adaptar ambientes às normas de segurança, acessibilidade e sustentabilidade. O Movicel, que é o veículo que eu falei com vocês, que é esse valor fixo. Né? O Movicel é um programa cultural itinerante, por meio de um veículo adaptado à iniciativa visa a promoção de ações de atividades culturais controladas entre centros e as periferias. Não conta com a biblioteca, estúdio de produção e edição visual, óculos de realidade virtual, palco montável, projetor e telão, além de recursos que permitem a realização de apresentações em cinema ao ar livre e oficinas de formação artística e produção cultural. O forma direta que seriam os editais, esse valor, pronto. E eu trouxe aqui uma sugestão de editais que poderiam ser lançados, né, no próximo ciclo. No último ciclo, nós lançamos 7 editais, né? Então, nesse seria basicamente ele. Edital 0 de 2025 seria o edital em todas as áreas, que seria aquele edital geral que contempla todas as áreas, tipo o edital 3, passado isso. O edital 2, Raízes da Princesa, que seria o edital de premiação de mestres e mestres da cultura. O edital 3 seria o Encontros da Cultura, o edital que seria para atender feiras, festivais, eventos literários, né? Porque aí a gente tentando abarcar todos os segmentos do município. E o edital Pontos do Sertão, que seria da cultura viva. Então, essas são sugestões, né? E a gente pode estar analisando e vendo o que é real para a Feira de Santana. Aqui tem toda a legislação que quem quiser consultar e ver cada situação desses equipamentos. E pronto, é isso. E aí, quem quiser falar alguma coisa, pode se inscrever. Vai pensar. O que eu queria perguntar é quais desses são obrigatórios. Eu sei que o cultura não é obrigatório, mas os outros. O obrigatório aqui seria cultura viva, né, que é obrigatório. Os outros, a gente pode aderir ou não. Não, sugestão. A minha sugestão é que, não sei se meus colegas vão concordar, mas que a gente faça uma reunião extraordinária só para discutir. Por quê? O que eu estava pensando, com bastante dos colegas, é que a gente fizesse uma espécie de mapeamento de outras independentes para saber qual é a demanda de cada segmento, sabe? Porque assim, a gente pode até, eu acho que talvez a de formação seja coerente e tudo mais. Só que, por exemplo, o programa de apoio à ações continuadas, a gente já tem cultura viva que é só, assim, é basicamente ações continuadas, sabe? Então, aí já é 25%, aí mais 10% não é obrigatório. Eu acho que tira um componente direto para outros tipos de projeto. E, além disso, eu acho que existe uma necessidade de ver a demanda, porque a gente viu nesse primeiro ciclo que teve uma demanda muito grande de alguns segmentos e negócios, mas eu acho que a gente poderia primeiro discutir uma proposta entre os conselheiros e ver essa mapeamento de segmento e trazer já a proposta pronta, né, que é a próxima reunião. Ótimo. Perfeito. Era essa a minha fala que vocês viram, né?
botei na primeira, ele é no segundo HB, cada segmento a quantidade. Aí é isso. Você está falando no caso da primeira Fernanda, tem ele está distribuindo os vários. E a família dele é para semana. A gente, só uma dúvida, a gente tem que enviar o plano já tudo completo, quer dizer, A gente tem que enviar até 19. tudo ligado até Tudo ligado até não tem mais aquele tempo de ajustar após enviar o plano, né? Não tem como. Pode ser isso vai. Mas assim, se diz um prazo. Pequeno da gente. Porque aí eu forward a proposta de Sabrina, da gente fazer uma reunião extraordinária, que também isso, talvez se pudesse até uma consulta pública antes. Aí tem o prazo. Aí o que a gente vai fazer? Justamente um estudo coletivo, porque eu tenho várias dúvidas. Operacionalização, é só da consultoria, essas programas, a Sabrina perguntou, né, quais são obrigatórias? Não é obrigatório. Qual a necessidade do município? Qual a necessidade dos fazedores de família para cada programa desse, né? Quais foram os déficits que a gente teve nos editais gerais, então, dos editais em si, né? Tem também a discussão que a gente teve, né? Teve 2 editais para literatura, é necessário, não, qual é a demanda? Então, tudo isso a gente tem que estudar, e aí a minha proposta eu boto já para a votação aí, para a gente também a votação da mesa, é a gente ter essa reunião extraordinária para discutir o PA todo e já trazer uma proposta, a gente voltar as propostas, né, e enviar o plano. Inclusive, o encaminhamento seria isso, que eu até trouxe aqui das empresas que os conselheiros já analisarem e já extraordinários e já aparelham. Aí eu tenho dado. Agora, também tem alguma dúvida, né? Por favor. Esse material está bem detalhado. Agora já faz uma Bora para as sessões. Eu vou tentar ser bastante objetiva, porque talvez o que você vai dizer agora tenha visto que a gente vai fazer. Eu vou ter uma atenção aos sites que são as especificidades através do novo direito, por exemplo. A gente conta na área do caso, vou falar meu nome, mas acho que a música, a dança também. São as possibilidades de projetos que têm formatos diferentes. Então, a gente tem projetos para montagem, projetos para circulação, por exemplo. E já a área de tais, há muito tempo realizados pelo Estado, né, pela União, e contemplam essas diferenças. Então, eu acho que até para instrumentalizar esse debate na reunião extraordinária, que a gente possa pesquisar outros formatos mais eficientes para contemplar essas nuances, né? Que dentro do edital podem ocorrer. O espaço no edital é mais, inclusive, mais acessível para quem está os fazedores e identificar onde podem, né, ser contemplados de uma forma mais eficiente. E a segunda pergunta é sobre o edital da estrutura dos espaços, que não pedi para totalmente. Lógico que todos os estados, os espaços precisam de manutenção para funcionarem enquanto espaços de acolhimento dos eventos culturais, né? Então, a gente precisa ter um bom equipamento, a funcionária estacionando, o acesso aos camarins, etc. Tudo isso ok. Mas me preocupa que essa preocupação com a infraestrutura também contemple a possibilidade da comunidade artístico-cultural frequentar esses espaços não apenas para assistir, mas para ensaiar, fazer produções, né? Então, tão importante quanto reformar a plateia, o palco, é ter boas salas para a gente ir lá, nossa comunidade, nossos grupos, terem espaço para frequentar. Porque é o espaço lugar para a gente poder contemplar os nossos fazedores municipais, né? Então,
Eu estava fora do início, eu não vi questão da obrigatoriedade, né? Mas eu concordo com Sabrina no fato da gente tentar verificar e amoldar a realidade de cada cidade, né? Cada município tem uma realidade. E, pelo que eu estou percebendo aqui, esse valor para o fomento direto é muito pequeno em relação ao outro, ao anterior. Então, a discrepância é muito grande. Para você ter uma noção, só o edital de cadeiras, ano passado, foi 1 milhão. E o edital? Aqui está em tudo 1 milhão e 300. Então, seria realmente muito pouco, sabe? Os outros também têm editais também que não deixam de atender a sociedade civil de qualquer forma. Mas pelo que eu percebo, a demanda maior é muito maior de pessoas físicas do que de jurídica. E tem muita coisa, principalmente já é 25% obrigatório no culturalismo. Então a gente já tem esse entrave no quesito desse recurso não poder ser redistribuído, né? Então, assim, 25% já é muita coisa. Entendo a operacionalização que é correta, mas o fomento direto, que são os editais que vão realmente acolher os fazedores de obra da cidade, a gente já achava o valor, de certa forma, pequeno, e agora não daria para fazer muita coisa, né? E teriam muitas pessoas que no ano passado puderam concorrer a esses editais e não foram contempladas, que nesse ano nem teriam esses editais, porque o valor é tão pequeno que a gente não teria como distribuir em ampla num valor legal. Então, fica realmente pouco. Vamos para a reunião. Eu concordo com o que a Sabrina falou em relação a fazer uma análise, primeiramente, para saber como vai distribuir. Mas uma coisa que chamou a atenção foi esse 5% de operacionalização, está quase 200 mil, porque nos editais passados, a CETEL tem recursos para poder fazer, cobrir essa parte. Então, acho que não deveria tirar do nosso edital, que deveria utilizar o fomento direto. E essa operacionalização ser iniciada pela CETEL. Rediscutindo pela cabeça da Ministério Velho, não foi por utilização. Tem como, eu acho. Mas aí a gente cai naquele problema que a gente teve no último edital, porque a gente cai na licitação e a gente leva 3 meses para homologar um projeto, um credenciamento de parecerista, né, que a gente não pode fazer contratação direta. Nesse caso dessa operacionalização, é toda a gestão do processo. Seria a consultoria, seria o programa para fazer inscrição para não precisar ser daquele jeito do Google Meet, né? Então, é toda a estrutura para fazer funcionar o projeto. E o parecer também, que pode contratar diretamente. Exatamente, isso já foi um grupo dos problemas enfrentados no Brasil todo, e o próximo governo do resto da cidade. Porque, inclusive, olha só, no outro, aí, digamos, o parecerista que a gente gastou no outro foi 50 a 60 mil reais. Olha o tanto de vagas que ficou em editais que nem todas as vagas foram preenchidas. E aí a gente ficou emperrado com o processo 3 meses parado para esperar uma homologação, sendo que a gente não precisava esperar esse tempo todo, atrasou o processo todo. Então, assim, tem que pesar para ver o que é que vai funcionar, né? Porque assim, é uma economia e no final vai prejudicar todo mundo. Poderia diminuir, talvez, então, assim, mas eu acho que tem quase é até 5%. Na luta do Mineiro, na PENAB, esse valor estava, mas só que foi usado como remanejou para No primeiro ciclo, não usou para a parte da prefeitura. E teve aquele processo. como encaminhamento, acho que importante cada um fazer isso material e marcar a reunião extraordinária e colocar aqui. Essas são as possibilidades impostas pelo próprio regulamento oficial do governo. Antes de votação, discutir aqui, vai se buscar a melhor alternativa, se esse valor é muito
se estabelece um valor menor, se os outros itens são importantes, o valor em relação a espaços. Quem vai definir qual é o espaço? O próprio conselho é quem vai definir, né? E que aplicar esse recurso. Então, não é tão complexo. Se existe essa possibilidade, é porque estudos foram feitos indicando fragilidade, certamente, tentando que está em curso, foram apontadas necessidades, né, acerca desses pontos aí, e estão trazendo como possibilidade. Então, agora é aquela que você avaliar. Então, qual seria a data? Quantos filhos vão Mas tem que ser antes de 19 de 18. Eu acho que a gente foi o seguinte, quando a gente faz um estudo, foi um estudo, a sessão fez, agora a gente como conselho, sociedade civil, tem que fazer nosso estudo, nosso debate, e trazer a proposta para a orientação. Não tem muito tempo para discutir mais. Então, a minha proposta é que a gente voltar a reunião extraordinária. Exatamente. E já preparar todo o nosso debate para a próxima reunião. Então, a prioridade que pode ser definir a reunião extraordinária. 17 é 4. Tem uma inclusive, vai ter que submeter a associação à comissão. Isso. Então, dia 15, porque no caso, mesmo fazendo isso, E aí, 19, vocês são os caras que têm mania de enviar para eles. Pode ser esse treino, sexta-feira, por favor, 16. deixa eu ver. Não, alguém conta? Eu sei lá, eu preferia assim, eu posso fazer essa proposta. Eu vou sabe o que é gente? Eu tenho para estudar. Você deve sempre estudar. Eu acho que a gente tem que se reunir para discutir também. A gente vai ter tempo na semana, terça-feira, para chegar na terça-feira com proposta, estudar a análise, estudar as coisas. Vai dar tempo para todo mundo estudar isso? Não. Eu proponho bastante. Vou fazer a eleição, porque vai ter quinta, não consegue fazer a Porque tudo que for, a gente tudo que a gente vai trazer na conselho, precisa por apresentação. A gente tem que dar de pelo menos a certeza, porque eles vão fazer esse embasamento também e no dia 19 feriado. Mas a gente já vai Dia 19 dia. A gente já traria todas as propostas para contar. mas eles não vão poder fazer isso dia 18. Mas vamos lá, só pela sua mas não é o existe representante da sociedade civil, existe outro representante que vão participar. Então não é uma decisão, a proposta pronta de votar. É discutir a proposta para colocar a apreciação dos 20 membros do conselho. É isso? E nem vocês contaram que seria uma proposta para discutir e votar. Isso, aqui nós reproduzimos está posto no edital. Né? É possível. E agora vamos colocar a apreciação dos 20 conselheiros. E o Ministério da Cultura permite que a gente pode fazer. Esse feriado. E talvez a gente precise. Porque se eu for dizer, eu estou famosa. Talvez a gente precise. Porque eu não sei se Vamos botar aqui. Vou dar nossa direção do dia. Terça-feira, 16 horas. Quem é a favor? 16 horas. Quem é a favor? Mas alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta titular.
Quinta formou. Terceira formou em um contrário na real. Só o titular que volta. Levanta aí. Titular. Levanta aqui, titular, que ainda sabe. Dura. Quinta-feira, quantos? Terça-feira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11. Isso? 12. Já foi lá. 12 faltava um. E um. Cadê? 12 nem que está chegado na feira. Você bota aqui, né? Vamos confirmar. Sobre o espaço. Não foi aqui, não dá para amanhã. Deve dar se deixa a gente aqui. O material não está disponível já amanhã já. O edital não. Vai. O edital é 22. A vida não dá, não precisa dessas coisas. Última coisa. Quantas comissões, que é o último ponto de cálculo para a gente ir embora, na sociedade civil a gente já tinha informado a cada um, né, sobre as comissões e alguns se predispuseram a estar nelas. Então, a primeira comissão permaneceria a Comissão de Projetos e Finanças, né, sobre de cultura. Então, da sociedade civil estariam nela Jaguaratã, que é suplente, e contador. Eu estaria nela também, por fazer parte também do setor jurídico, para analisar. E a gente sugeriria que, se possível, né, questão de a pessoa que se predispõe, mas se Rondinelli pudesse se juntar a nós, por ser das pais, né, até por estar sempre entendendo melhor conosco, acho que formaria um trio aí excelente para a gente tomar conta. A segunda comissão, nós temos a inscrição e documentação, que são visitas e inspeções das associações culturais e tal. Então, nós temos como já interessados Marcos, temos Mano e Alex, da sociedade civil. O mínimo são 3, mas tem mínimo 3 no total, mas 3 outros da sociedade civil se predispuseram, né? E Gel poderia ficar, Gel já tem experiência, então, maravilhoso. Terceira, a última comissão que a gente buscou entender melhor o novo plano de cultura, que vai ter que ser reestruturado. Então, nesse, nós vamos precisar realmente de mais braços, mais olhos. E aí nós temos Kelvin, Sabrina, Humberto, Viviane, Denilson e Karina. Perfeito? E aí, do poder público, se Josman pudesse estar junto nessa questão da estruturação do novo plano de cultura. Pode ser? Adoro vocês. Tchau, maravilha. Obrigada. Nossa, encerrada a primeira reunião. Vamos tirar uma foto geral. Nós vamos 6 horas. É pra cá? Vamos mudar pra cá. Tirar aqui essa foto. Chega mais. Todo mundo sorrindo e feliz, sem atritos, sem dramas. É. Você não está mais?